Muito boa tarde. Então, gostaríamos então de iniciar o segundo painel com o tema Educação para a Cidadania, uma abordagem global. Em primeiro lugar, gostaríamos muito de agradecer o convite que foi endereçado ao Sr. Alto Comissário, mas de facto um imprevisto de última hora não me permitiu estar cá. Estou cá com muito prazer em podermos moderar esta ilustre mesa, nossos ilustres convidados, e falar um bocadinho sobre as atribuições do ACM, do Alto Comissariado para as Migrações. Não se está a ouvir? O microfone não está... Puxe mais para cima. Sim. Ouvem agora? It's better? It's better? Yes. Yes? Ok. Então, o Alto Comissariado, como estava a dizer, é um instituto público que promove, sobretudo, e dinamiza o acolhimento, a integração e a participação dos imigrantes e seus descendentes, nomeado através do desenvolvimento de políticas transversais, mas através também da promoção do diálogo e da educação intercultural. E, nesse sentido, para o ACM, a promoção da interculturalidade é um processo que diz respeito a toda a sociedade de acolhimento e não apenas aos cidadãos que nos procuram para viver cá em Portugal. E, nesse sentido, para nós, a educação e todas as suas instituições são espaços que podem ser decisivos da facilitação, do acolhimento, da integração e da promoção do bem-estar das crianças e jovens que são culturalmente minoritários. Mas, especialmente as escolas e a educação são espaços de promoção da interculturalidade, capacitando assim os grupos que são culturalmente maioritários para a não discriminação e valorização da diversidade. E, nesse sentido, o ACM tem colaborado há já muito tempo com a DGE, somos aqui parceiros há muitos anos, e que tem sido sempre um prazer enorme trabalhar com a DGE, e para apoiar, e continuamos a trabalhar na promoção da educação intercultural e a valorização das boas práticas no âmbito e no contexto educativo. E, nesse sentido, gostaria aqui de referir 3 iniciativas, muito rapidamente, para não ocupar muito tempo, 3 iniciativas que temos estado a desenvolver com a Direção-Geral da Educação e também com a Fundação HK, 3 iniciativas muito distintas na área da educação intercultural. Uma delas tem a ver com o selo de escola intercultural, que visa precisamente distinguir as escolas que se destacam na promoção de iniciativas com vista ao reconhecimento e à valorização da diversidade, como uma oportunidade e uma fonte de aprendizagem para todos. Portanto, neste ano estivemos, o ano passado, melhor dizendo, tivemos na 5ª edição e já foram atribuídos até hoje a cerca de 90 selos de escola intercultural a várias escolas ao longo do país. A outra iniciativa que eu gostaria aqui de realçar, também em conjunto com a DGE e com a Fundação HK, é a REI, com certeza já ouviram falar, a Rede de Escolas para a Educação Intercultural, que é um programa com o objetivo de criar uma rede nacional de estabelecimentos de educação, seja de ensino público, seja de ensino particular, que são envolvidos na transformação da escola em 3 áreas distintas, que têm a ver com a cultura organizacional, com o currículo e com a comunidade. E visa precisamente o sucesso educativo de todos os jovens e das crianças, quer da educação pré-escolar, quer ao ensino secundário. E esta REI foi lançada já em 2016, conta atualmente com 23 membros, entre agrupamentos de escolas, entre agrupamentos de escolas, escolas de música e escolas privadas, e que representam atualmente a cerca de 120 estabelecimentos de ensino de 120 escolas, e que precisamente a ideia é integrarem a educação intercultural no seu projeto educativo e aprofundarem aqui a reflexão das suas práticas. Por último, não queria deixar de referir mais outra iniciativa que o ACM tem estado também a desenvolver. Peço desculpa. Não queria deixar de referir a última iniciativa que o ACM tem estado a desenvolver aqui com a DGE, também com a Associação de Professores para a Educação Intercultural e com a Fundação HK, que são os referenciais para o domínio da interculturalidade, que é um dos domínios obrigatórios, como sabemos, da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Portanto, tem estado a trabalhar com a ACM obviamente, com alguns parceiros no âmbito da ACM, e que nós pensamos que pode ser um recurso muito importante para apoiar as escolas na implementação da estratégia e da promoção da interculturalidade das escolas. E, posto isto, iria passar então aqui ao painel de ilustres oradores, e vou passar em primeiro lugar a palavra ao Dr. Kalin Russ, consultor do Conselho da Europa,
e é diretor do Instituto Intercultural de Timisoara, especialista do Conselho da Europa para a Educação Intercultural, Educação para a Cidadania Democrática, Direitos das Minorias e Comunidades Ciganas. É ainda, desde 2003, diretor do Programa para a Roménia da Rede de Intercâmbio de Educação Cívica Internacional. Muito obrigada. Where my Portuguese will stop, I will speak English. I will do my speech in English. Thank you very much for the introduction. Timișoara is a city in Romania, and my organization, the Intercultural Institute, has been working for more than 20 years in close cooperation with the Council of Europe on the topics that were mentioned and on issues that were very similar and on projects very similar to the one that were just described. My mission here is to speak about the work of the Council of Europe in relation to the topic of the conference, and of course particularly to refer to the very important product of the Council of Europe work over the last few years, which is the reference framework of competencies for democratic culture. There are some people in the room who can be here in my place and speak even better about this topic than myself. There is first of all Christopher Reynolds, who was the person who coordinated the whole process of development of the reference framework. And then colleagues who are part of the group which developed the reference framework, Pascal Macon-Gaillard, who will speak tomorrow and have a workshop tomorrow. And also, very importantly for the colleagues here from Portugal, Luísa Black. Luísa Black, de Portugal, que tem sido muito ativa também, direi dos membros mais ativos do grupo, a promover o quadro de referência para as competências de cultura democrática na Europa e para além disso. Também mencionar que existem na sala colegas de diferentes países do Conselho da Europa e a maior parte deles são membros das redes de aconselhamento educativo, pessoas que trabalham e apoiam o Conselho da Europa e os Ministérios Nacionais para implementarem nos sistemas educacionais o quadro de referências para a cultura democrática. É claro que dentro do possível vou encorajar-vos a todos a trocarem as vossas experiências e penso que seria muito benéfico para toda a gente na conferência. É claro que muitas pessoas na sala conhecem isto, vou perguntar se é possível pôr um slide no ecrã. Há vários anos o Christian Reynolds pediu-me para apresentar o trabalho do Conselho da Europa, o quadro de referência para a cultura democrática, numa reunião da OSCE que estava a começar a discutir a Educação 2030 e perguntaram para fazer uma apresentação com o apoio de PowerPoints, mas eles disseram que apenas era preciso um slide. E desde então eu gosto muito de ter apenas uma apresentação de apenas com um slide. Não é este slide, é o slide seguinte. Por isso gostaria de pedir para passar aos técnicos para pôr o slide. E o slide é claro que muitos de vocês reconhecem. E é claro, não vou descrevê-lo, mas vou fazer alguns comentários relacionados com o que já foi dito e também com o tópico da conferência e do painel. É claro que devo dizer honestamente que, considerando o que foi apresentado hoje de manhã, não há muito mais que eu possa acrescentar, porque já se disse muito e estaria a repetir ou a enfatizar alguns elementos. Mas trouxe também o meu dossiê para aqui para o palco para que, de facto, isto é a minha chave, os meus pontos-chave são, o que eu quero falar é fazer alguns comentários relacionados com o modelo de competências que vem no ecrã, que é a parte nuclear das competências para a cultura democrática, e palavras que estão no título desta conferência. E é claro que vou sublinhar particularmente a palavra que também está realçada e que faz parte do tópico do nosso painel, que é o mundo, o global. Por isso vou começar com alguns comentários relacionados com a palavra cidadania. Muitas coisas já foram ditas, mas gostaria apenas de sublinhar o facto de o Conselho da Europa e das suas atividades neste campo já começaram há muito tempo
E já há mais de 20 anos começaram com a ideia de que a educação precisa de organizar um processo em que as competências dos cidadãos se possam desenvolver e não apenas em disciplinas específicas ou áreas específicas na escola, mas ao longo de toda a vida e em diferentes contextos no ambiente escolar. E o modelo de competências que faz parte deste quadro de referências e o que nos traz é uma abordagem mais estruturada ao que são as competências que são necessárias para as pessoas, na realidade, exercitarem o seu papel enquanto cidadãs, e já vimos isto nas apresentações hoje de manhã. É uma abordagem em que sublinhamos o facto de, é claro, precisamos de ir para além do conhecimento, para além do saber sobre cidadania, responsabilidades, leis e instituições, mas queremos ter os elementos complexos de competência que são, na realidade, utilizados nos diferentes ambientes e processos democráticos e que, na realidade, têm consequências para a outra palavra que temos no título da conferência, que é educação. Por isso, consideramos que a educação visa o desenvolvimento das competências. É muito importante, da nossa perspectiva, ver como temos aqui muito claramente os modelos de competências, todos estes modelos relacionados com a crítica do entendimento. Por isso é que temos todas estas as capacidades analíticas e críticas, e que não consideramos o conhecimento como não sendo importante. É muito importante que seja adquirido, mas é importante até ao ponto em que está associado ao entendimento e ao entendimento crítico em particular. Se olharmos para a parte do conhecimento, vemos também que, considerando a metáfora que foi apresentada de manhã, dos espelhos e das janelas, ambos são importantes, porque vemos que temos uma secção relacionada com o conhecimento e o entendimento, compreensão crítica de si próprio, e isto também está relacionado com uma outra questão que é muito importante, que foi levantada antes do almoço, que é a ideia de identidades múltiplas ou afiliações culturais, e o que parece óbvio para algumas pessoas aqui partilham a sua afiliação cultural múltipla, mas quando chegamos às consequências do que isto significa em termos de mensagem que é dada aos jovens nos sistemas educativos, vemos que existe uma inconsistência frequentemente no que se relaciona com isto. Por isso é muito importante para a escola e para o processo educativo contribuir para o desenvolvimento da compreensão crítica de si próprio, incluindo as pertences e afiliações múltiplas a diferentes grupos e a diferentes grupos culturais também. Temos também uma presença muito importante no modelo de competências dos elementos relacionados com a comunicação e interação, o que significa que temos o entendimento da linguagem da comunicação, mas também competências relacionadas com a comunicação e também outros elementos, particularmente as competências que incluem aspectos que implicam relações e interação com os outros. A questão da paz foi mencionada hoje de manhã, e depois temos a resolução de conflitos e competências para isso, que as pessoas precisam para resolver estas situações de conflito, e que todos nós nos deparamos em diferentes situações na vida. E também temos competências de cooperação, porque não se pode ter processos democráticos a menos que se seja capaz de cooperar com os outros. It was interestingly mentioned also a lot in the morning
Também foi mencionado de manhã no que temos em relação às competências de aprendizagem autónoma, o ser-se capaz de organizar de forma autónoma um processo de aprendizagem em que nos adaptamos às necessidades que temos e aprender enquanto à medida que as sociedades se evoluem, se desenvolvem, e, portanto, e que vai para além do que é suposto terem na escola. Falando sobre a escola, uma outra palavra que está no título da conferência, é claro, nós também damos, ou sublinhamos, também ou realçamos, como disseram os oradores anteriores, a importância deste processo de desenvolvimento de competências para a cultura democrática precisar de ser parte da abordagem de toda a escola. Isto inclui não apenas aulas específicas ou disciplinas, mas tem que ser refletida em toda a vida da escola, em todos os aspectos das atividades da escola, e tem que haver consistência nesta mensagem que os jovens recebem durante a sua presença na escola e também em relação à sociedade. Uma outra palavra importante que está no título é sociedade. E nós, na realidade, sublinhamos no quadro de referência muito este facto de que a aprendizagem tem que ter a ver com questões interessantes, significativas, que façam sentido para quem aprende, para a sua vida, para a sua realidade, para os elementos que encontram nas notícias, de que os pais falam e que deve estar relacionado a estas questões sociais e que são importantes serem parte do processo educativo e serem discutidas, como disse o Diretor-Geral do Conselho da Europa hoje de manhã, incluindo de forma crítica, mas incluindo as questões controversas que têm que ser discutidas. Um outro elemento agora, passando para a parte importante que está relacionada com o tópico do nosso painel, a parte global do mundo. Eu mencionaria dois aspectos aqui. O primeiro é claro que nós temos entendimento e conhecimento crítico do mundo como parte do modelo de competências, e é claro que isto é uma parte muito importante quando falamos da realidade, que tem que estar relacionada com a aprendizagem. Também incluímos questões globais, questões que não estão apenas presentes na realidade local, mas também a nível global, e queremos que os jovens sejam capazes de fazer as ligações entre o que se passa a nível global e o impacto que vem a nível local e vice-versa. Isto é muito importante, mas eu gostaria também de mencionar a forma como este quadro de referência de competências para a cultura democrática desenvolvida pelo Conselho da Europa pode relacionar-se não apenas com a educação global e as competências globais, mas ter um impacto também para além da Europa a nível global. É claro que o primeiro impacto está relacionado com a educação global e competências, porque alguns de vocês sabem que o PISA 2018, pela primeira vez, incluiu uma secção sobre competência global, que foi, até certo ponto, baseado no modelo de competências para a cultura democrática do Conselho da Europa, e isto graças em grande parte ao Martin Barrett, que coordenou o processo de desenvolvimento do quadro de referência e que também é parte da equipa que desenvolveu os instrumentos para a secção de 2018 do PISA em relação às competências globais. E daqui a alguns meses vamos ver os resultados que vão aparecer e o que podemos
Vamos aprender olhando para as competências globais dos jovens, baseados neste modelo de competências. Tem havido também algum impacto deste modelo? É claro que queremos que ele seja implementado na Europa. Sim, já vou acabar daqui a 2 minutos. E é claro que os colegas aqui podem falar-vos mais sobre como isso é feito nos seus países, mas já tem havido um impacto para além da Europa. Eu mencionei a OCDE e a Educação 2030 e o PISA 2018, mas tem havido contactos também com colegas nas organizações que coorganizam esta conferência. Há alguns anos atrás, pediram para fazer uma apresentação sobre o modelo no Peru, num evento organizado pelo Departamento dos Estados, da Organização dos Estados Ibero-Americanos. E isto provou que isto era um modelo muito relevante para um contexto como o peruano, em que estavam a discutir como implementar a educação intercultural como parte do sistema educativo, acharam que este modelo era muito relativo, portanto fazia muito sentido. E eles são parceiros nisto, os peruanos, e na realidade traduziram para espanhol a publicação que apresenta o modelo de competências e podem encontrá-lo no sítio da web em espanhol, para os que preferirem ler em espanhol. E para concluir, gostaria de dizer apenas algumas palavras sobre um outro elemento do título da conferência, que é o ponto de interrogação. Houve uma questão muito interessante de um estudante hoje de manhã sobre os valores. E a minha opinião pessoal, eu penso que é muito importante que tenhamos este modelo como qualquer coisa que promove uma abordagem aberta, porque a abertura faz parte do modelo e não queremos que as coisas sejam demasiado estritas e restritas e fixas, e por isso queremos um pensamento crítico e diferentes formas de olhar para as coisas, mas existem algumas coisas que são fixas, que não estão sujeitas ao ponto de interrogação, e isto são os valores. A questão sobre os valores foi sobre isso, e isto são os valores que nós acreditamos são os valores fundamentais que o Conselho da Europa promove para a democracia, direitos humanos e Estado de Direito, mas também os outros elementos que vemos, igualdade, justiça, igualdade de oportunidades e diversidade de géneros, e a diversidade também como qualquer coisa de positivo na sociedade. Por isso, chegamos à conclusão que estes são os elementos-chave para promover, como são, as coisas das quais não podemos abdicar. E eu apoio perfeitamente o comentário de hoje de manhã, que devemos proativamente promover estes valores, porque de qualquer forma, façamos o que façamos, nós promovemos sempre alguns valores, e é melhor promover estes valores do que outros que na realidade resultam num tipo de sociedade que nós não gostaríamos de viver. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Queria só aqui referir então duas questões, salientar só duas questões que referiu. As competências para a cultura democrática, como os valores, as atitudes, as competências, o conhecimento e a reflexão crítica, como de facto aqui o resumo da sua intervenção, e não queria deixar de referir, enquanto também resumo da sua intervenção, entre outras muito interessantes, obviamente, que disse, que foi a questão dos valores fundamentais que devemos trabalhar, que devemos, necessidade de os afirmar, como a democracia e como os direitos humanos. Muito obrigada. Vamos então agora passar ao nosso próximo orador. Eu vou apresentar então agora o professor Angel Pessis, licenciado em Ciência Política e Sociologia, mestre de Filosofia da Universidade de Política Nacional de Educação, frequenta atualmente estudos de doutoramento, é diretor do Escritório Regional em Bogotá, da Organização de Estados Ibero-Americanos na Colômbia, trabalhando também a partir de 2014 como diretor para a América Latina do Instituto de Educação em Direitos Humanos. Vamos ouvir. Obrigado, Cristina. Buenas tardes. Lo primero, pedir disculpas por mi intervención en español. Voy a intentar hablar despacio. Eso es difícil para un español porque hablamos muy deprisa, pero les pido disculpas.
si alguna persona pues, llega a perderse en mi intervención. Yo he planteado la intervención como un conversatorio con ustedes, porque en estos 12 o 15 minutos que tenemos me parece importante transmitirles también qué nos pasa a los organismos internacionales cuando arrancamos determinados programas. Entonces, cuando desde el Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, que está en Colombia, que yo creo que eso es un acierto para que la organización esté viva en América Latina y no solamente en Madrid, nos planteamos, con mi equipo de trabajo, cómo podíamos hacer un gran programa o un buen programa a través de las 18 oficinas en 18 países que acompañaran a nuestros ministros de educación. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar lo que era el programa y a pensar lo que era la ciudadanía. Y ahí empezamos a tener los primeros problemas. Es decir, decíamos, bueno, estamos en Bogotá, vamos a hacer un trabajo de ciudadanía con 23 países y hablamos que la ciudadanía tiene que estar ligada a la identidad. Entonces ahí viene un lío, porque bueno, primero por la diferencia entre nuestros países, es decir, la idiosincrasia, la cultura, la historia, la tradición de nuestros países es muy distinta. Pero además dentro de los propios países hay muchos países. Por ejemplo, en Colombia hay muchas Colombias. Además de los grupos indígenas, de los afrodescendientes, de los raizales. Es decir, ¿qué proyecto puede ser de ciudadanía interesante para ellos y para todo el mundo? Entonces ahí teníamos ya una primera discusión. Es decir, cómo trabajamos el tema de ciudadanía ligado al tema de identidad. Y a continuación pasamos a otro punto, otro escalón, que era, bueno, la ciudadanía es fundamental porque es un tema de darle una explicación a nuestra convivencia. O sea, cómo vamos a convivir en un espacio identidades distintas, en situaciones distintas, con desarrollos distintos, con situaciones socioeconómicas distintas. ¿Cómo aplicamos todo eso? Les recuerdo, por ejemplo, que en América Latina, en Iberoamérica, España y Portugal, aunque ustedes no lo piensen, son muy privilegiadas, tenemos casi 200 millones de pobres. Y de esos 200, 180, 185 millones de pobres, 60, 65 en la extrema pobreza. ¿A esas personas les vamos a hablar de conceptualmente de ciudadanía? Están pensando diariamente en sobrevivir, en comer, en que tengan agua potable, en que puedan... Es decir, los organismos internacionales tenemos que ser realistas, por decirlo de una manera. Y nuestras agendas tienen que coincidir con las poblaciones. No tener unas agendas propias para justificar nuestros propios trabajos. Eso es un error. Tenemos que intentar poner el granito de arena, sobre todo cuando tenemos estos contentos. Y entonces, claro, yo decía, bueno, ¿cómo hacemos? Es decir, tenemos problemas de muchas identidades, tenemos muchos problemas en el sentido, por ejemplo, socioeconómico, desarrollo, pero además tenemos mucha violencia. Es decir, yo cómo le hablo de ciudadanía al secretariado y a los mandos de las FARC. Es decir, cuando tengo que reincorporar a los 12.000 guerrilleros, que además la OI está reincorporando a los guerrilleros. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le digo yo a Timochenko, a Pastor Alape o a Santrich, ahora que lo van a extraditar, que es que tenemos que hablar de ciudadanía? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto se lo cuento para que sepan cómo nosotros empezamos a planificar y cómo nosotros tenemos que darle un sentido a nuestro trabajo. Si partimos que la ciudadanía puede ser nuestros derechos y nuestros deberes en una sociedad, eso no es suficiente. Ni tampoco son suficientes las competencias, ni las habilidades. Tú le puedes dar competencias a un muchacho en la escuela que le entre por una oreja y le salga por la otra. Sale luego y se va a su cosmos, a su recinto. Es decir, nosotros tenemos que dar un paso más. A los seres humanos, ¿qué nos motiva? ¿Dónde damos un paso más? Cuando sentimos las cosas. Nosotros no hemos conseguido que muchos ciudadanos en nuestras sociedades sientan ser ciudadanos de, pertenecer a. No lo hemos sentido. Y eso es un problema. Porque cuando uno se esfuerza, cuando uno se jugaría la vida por su hijo, cuando lo siente, es su hijo. ¿Cuándo de nosotros nos jugaríamos o pondríamos la vida en riesgo por nuestra sociedad? Y ahí volvemos también a una reflexión muy importante.
Cuando hablamos de ciudadanía surgen dos conceptos muy importantes: la individualidad y la sociedad con lo colectivo. Y nosotros, por la sociedad que nos ha tocado vivir, cada día somos más individuos y menos ciudadanos. Es decir, mientras a mí me va... Yo tengo muchos amigos colombianos, ¿no? Entonces, mientras a mí me vaya bien, a los míos y a mi familia y a mis amigos, pues ya no me complico ahí la violencia de... Es decir, y es la realidad. Las tecnologías de la información, nuestras comodidades, por ejemplo, los portugueses y los españoles, aunque os parezca mentira, en comparación a otros, las élites latinoamericanas viven muy bien. No ponen en riesgo eso. Claro, ser ciudadano es, como decían esta mañana muy bien la compañera que venía del Reino Unido, ponerse en el lugar del otro. Y claro, cuando me toca a mí, joder, ahí sí que me pellizco, pero mientras tanto estoy ahí tranquilo. ¿De acuerdo? Entonces, esa reflexión no está hecha. Y las nuevas tecnologías de la información, ya no lo decía Bauman, con nuestra sociedad moderna, con nuestra sociedad líquida, tenemos que crear ciudadanía en una sociedad donde casi todo da igual, sin entrar en un relativismo, pero casi todo da igual. Todo da igual. Ya el ser amigo de mis amigos, da igual. Mientras tenga comodidad, bienestar. ¿De acuerdo? Entonces, en esas reflexiones nos planteamos ese trabajo. Entonces, ahí dijimos qué sentido le damos, qué objetivos le damos. Ojo, ¿y qué van a hacer nuestros profes? ¿Qué van a hacer nuestros profesores? Válgame Dios. Porque esto tiene que ir a través de las escuelas. También les digo, es una equivocación pensar que la ciudadanía se trabaja solo desde la escuela, ni muchísimo menos. La ciudadanía se trabaja globalmente en la sociedad. Familias, medios de comunicación, sociedad civil y, lógicamente, profesores y colegios. Pero desde el colegio solamente no. Pero les planteo la situación que nosotros tenemos en América Latina. Infraestructuras y tecnología del siglo XIX. Maestros del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Ahora, ¿cómo haces un proyecto de ciudadanía? Nosotros tenemos muchas zonas en Colombia, les hablo solamente de Colombia, que no tienen ni agua potable, ni tienen luz eléctrica, ni tienen conectividad. Los niños hacen sus necesidades sin retrete. Entonces, ahí hay que plantear un realismo, es decir, bueno, ¿cómo trabajamos la ciudadanía? Está muy bien que la trabajemos aquí, en la Complu de Madrid, pero ¿cómo los países iberoamericanos, en este caso, que nosotros trabajamos, le meten el techo a que se pueda crear ciudadanía? Porque el ciudadano está esperando mínimo que las necesidades básicas estén satisfechas. Porque si no, me toca sobrevivir. Y me importa poco el otro, me importa poco ser ciudadano, me importa poco mi sociedad. Es más, por eso se construye tanta violencia contra la sociedad. Por eso hay muchos ciudadanos en América Latina, sean guerrillas, sean maras, sean lo que sea, que luchan contra la sociedad, porque no se sienten partícipes, están excluidos de la sociedad. Entonces, el primer tema que tiene que tener claramente la ciudadanía es un concepto de inclusión. Somos ciudadanos de dónde, pertenezco a, y somos todos iguales, con un principio de libertad y de igualdad. Entonces, está claro que ese concepto es muy grande. Entonces, claro, en mi equipo de trabajo decía, bueno, ¿y cómo hacemos? Desde que hemos empezado con las identidades, que hay cientos, entre indígenas, afrodescendientes, diferencias económicas, diferentes de décadas, de edades. Los jóvenes de ahora pues no piensan como piensan los mayores en América Latina y como piensan en Europa. Es decir, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces aquí nos planteábamos, cuando yo leía el título, ciudadanía global. Joder, yo decía, qué ambicioso, ¿no? Es decir, si yo no puedo hacer casi un trabajo de ciudadanía real, ciudadanía global, pues, que debe ser el carajo. Porque, ojo, que tengamos ciudadanos digitales no quiere decir que tengamos ciudadanos globales. Para nada. Porque los que accedemos mucho a la ciudadanía digital somos espectadores. Como nos decía Ortega y Gasset, espectadores. Donde nos implicamos muchas veces con identidades falsas. Y nos relacionamos con identidades falsas. Eso no es una auténtica ciudadanía. Eso no quiere decir que las redes, y no quiere decir que las tecnologías no nos sirvan para potenciar la ciudadanía. Sí, pero hasta ahora no las hemos utilizado bien.
pero las podemos utilizar. Hoy hablábamos con un compañero portugués que está trabajando el tema de valores democráticos, derechos humanos y ciudadanía con un software que puede llegar muy claramente a los colegios. Claro, dentro de esta pluralidad, porque como le dices a un niño guayú en Colombia que el concepto que hemos creado aquí, por ejemplo, en Lisboa, le sirve a él, pues seguramente no le va a servir. Habrá que contextualizar y ahora les diré yo un remedio que le dimos que por lo menos nos ha permitido empezar. Entonces, aquí hablábamos de muchas ciudadanías. Pues hablábamos de la mundial, pues hablamos la ciudadanía digital, la ciudadanía global, la líquida, que nos decía Bauman. ¿Existe una ciudadanía iberoamericana? Les pongo un dato. Los latinoamericanos son los que más se integran en España cuando vienen de fuera. ¿Existe una ciudadanía europea? ¿O se está construyendo? Es decir, yo el otro día fui a votar en España y sentí un sentimiento europeo. No como que era mi madre, pero ya empecé a sentir. Ya me sentía mal si no iba a votar. ¿De acuerdo? Y otra cosa es si el político lo hace mejor o peor, porque no nos podemos equivocar. Ser ciudadano es gozar de derechos y cumplir obligaciones. Los ciudadanos tenemos unas obligaciones que cumplir en nuestras democracias. Por ejemplo, cuando hay gente que se escaquea y no quiere pagar sus impuestos, tú tienes obligación de pagar tus impuestos. Tienes que votar, y no votas, tú tienes obligación de votar. Como tienes el derecho a la justicia, como tienes el derecho a acceder a la educación, como tienes el derecho a la sanidad, pero tus obligaciones también. Que estamos siempre mirando a los políticos y no nos miramos a nosotros mismos y a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen deberes. Y los jóvenes portugueses tienen el deber de mantener su democracia para que no venga una dictadura, que les tocó la dictadura en Portugal y nos tocó la dictadura de Franco en España. ¿De acuerdo? Entonces, esa defensa la tienen que hacer, pero algo ha fallado ahí. Los jóvenes portugueses no sienten la necesidad de ir a votar. Por lo tanto, no les ha interiorizado el sentimiento de ciudadanía, de ser portugués. Y no solamente de ser portugués, de defender su democracia. Está claro, solo con concepto, solo con racionalidad y solo con skills y habilidades y competencias, la gente no interioriza la ciudadanía. La ciudadanía la interiorizas cuando sientes la ciudadanía, como todo en la vida. Tú puedes hablar de amor racionalmente, pero hasta que no sientes el sentimiento de amor, uno no defiende el amor. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué hicimos nosotros ante este barullo que les he contado, que era la verdad? Pues citamos a 15 países y los llevamos a Cartagena de Indias y citamos a los responsables de educación para la ciudadanía de los ministerios de educación. Y trabajaron 4 o 5 días juntos y lograron formular un proyecto de educación en ciudadanía todos juntos. Y ese es el que está siendo nuestra base para empezar el proyecto de ciudadanía este año, a través de la participación de todos ellos. Claro, eso no es fácil, porque poner de acuerdo en el concepto de ciudadanía a el México actual con el Brasil actual, pues díganme ustedes. O poner de acuerdo a Cuba con Brasil o con Macri es bien difícil, pero lo logramos. Pero dándoles esa participación y entendiendo la dificultad y entendiendo que si no damos ese paso más, no lo vamos a lograr. Haremos un trabajo puntual, pero sin el impacto necesario. Y para cerrar, decirles, todo lo que no sea sentido y todo lo que no sea una ciudadanía que le sirva a la gente en la cotidianidad, nos tratamos mal, en el día a día. No sé si les han pasado a ustedes, cuando yo era niño salías del ascensor y todo el mundo te daba los buenos días. Ahora ni nos decimos buenos días, nos tratamos mal. Entonces, ahora le dicen, yo quiero ser un gran médico, yo quiero ser un gran cirujano, yo quiero ser un gran abogado, pero nadie dice que quiere ser un gran ciudadano. Nadie quiere ser un gran ciudadano. ¿Por qué? Muy importante, porque las 24 horas somos individuos y ciudadanos. Yo ahora sigo siendo ciudadano, Ángel. Fíjense lo importante que es lo que les estoy diciendo. Y la dificultad, porque les estoy contando mis problemas, porque no tengo las soluciones. Pero si no partimos de la realidad tan difícil que es trabajar la ciudadanía, pues nunca lo lograremos con impacto. Y lógicamente nuestros gobiernos, nuestros ministerios, si no van por esta ruta,
pues van a trabajar competencias, skills, pero los muchachos al final siguen sin sentir y sin ponerse en el lugar del otro. No me extiendo más, que ya acabé. Gracias. Muito obrigada. Muito obrigada. Só que um breve resumo, ou apenas sublinhar aqui uma outra ideia que gostaria de sublinhar, que de facto que foi falado aqui muitas questões da pertença, o que é isto ser cidadão nos dias de hoje, como trabalhamos a cidadania e, sobretudo, que obrigações temos nós enquanto cidadãos e que obrigações têm os jovens, por exemplo, como cidadãos, por exemplo, de manter a cidadania e de manter a democracia, quando nós falamos agora nas últimas eleições europeias. Portanto, isto é apenas um pequeno resumo do que foi dito. Muito obrigada. E agora passamos à nossa próxima oradora, a doutora Arlinda Cabral, técnica da Direção da Ação Cultural e Língua Portuguesa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CLPLP, responsável pela Educação, Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Cultura. Foi também pró-reitora para a Graduação, Inovação Pedagógica e Ensino à Distância da Universidade de Cabo Verde, coordenadora do Gabinete de Gestão de Projetos e do Centro de Formação Avançada da Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa e professora convidada de mestrado de Gestão das Tecnologias de Saúde. Também lecionou em curso de formação em professores da Universidade de Cabo Verde. Bem, muito obrigada a todos. Boa tarde. Eu vou dispensar a primeira parte da minha apresentação. Agradeço, em primeiro lugar, o convite que foi feito à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, pela Direção-Geral da Educação e por estar aqui nesta mesa com estes ilustres oradores. E as intervenções que ouvi antes já me remeteram, em parte, para a própria CPLP. Portanto, como é do conhecimento de todos, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é uma organização intergovernamental, é composta por 9 Estados-membros que estão em diferentes continentes, desde logo com diferentes realidades sociais, diferentes realidades económicas e diferentes realidades a vários níveis. Se nós fizermos uma pequena incursão, quer pela vista do PIB, quer pela esperança média de vida, quer pelas taxas de alfabetização e de escolaridade, quer pela existência de estruturas que asseguram as condições básicas de vida, como hospitais, como estradas, como escolas, universidades. Portanto, nós vamos encontrar uma heterogeneidade que simboliza bem a diversidade, não só cultural, que nós normalmente referimos, como a diversidade linguística, mas a diversidade da realidade em que as pessoas vivem nestes países. A CPLP, enquanto organização intergovernamental, procura encontrar sempre um mínimo denominador comum para a sua atuação. Portanto, é uma organização que dinamiza a cooperação que se espera que seja mutuamente vantajosa para todos os Estados-membros. Portanto, nós temos Angola, temos o Brasil, Cabo Verde, a Guiné-Bissau, que todos, creio, estamos a acompanhar a situação, temos a Guiné Equatorial, que entrou em 2014, temos também Moçambique, temos Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Um país que teve a sua autodeterminação muito recentemente, se podemos dizer desta maneira. Portanto, esta diversidade de características socioeconómicas, políticas, acaba por trazer para cima da mesa a importância de contributos para uma cidadania ativa, uma cidadania, em primeiro lugar, e uma cidadania ativa e participada, em segundo lugar. Dizer que existem documentos estratégicos na área da educação. Na área da educação nós temos um órgão, que é a Reunião dos Ministros da Educação, que superintende a cooperação nestes domínios e desde cedo que a cidadania faz parte dos discursos na área da educação. Remontando ainda à Constituição da CPLP em 1996, já era referida a importância de se lutar por uma cidadania, pelo respeito pelos direitos humanos, o primado da paz, sociedades inclusivas, sociedades que respeitassem a diversidade social, religiosa, étnica da própria comunidade, e tudo isso, portanto, já faz parte da Constituição da própria organização em 1996. Portanto, e neste ponto é referida a importância de se contribuir para uma educação e formação que contribuam para o desenvolvimento social, económico e político dos países e para a prosperidade de gerações futuras. Em 2015, em Timor-Leste, em Dili,
numa reunião de ministros da Educação, é defendido que a educação tem de assumir um papel mais interventivo no que se refere à promoção de uma cidadania ativa. E com base nesta ideia, defendida pelos ministros da Educação, que também destacaram a importância da cidadania para a aproximação dos povos da CPLP, é defendida a questão da identidade, que eu aqui também ouvi falar, portanto, de uma identidade partilhada de cidadania na comunidade dos países de língua portuguesa. Ora, esta identidade partilhada vai exatamente encontrar diferentes contextos nacionais. Eu creio que todos acompanharam quer a situação de Dili, quer atualmente o que nós estamos a assistir na Guiné Equatorial, na Guiné-Bissau, peço desculpa, em termos deste processo de eleição e de alguma instabilidade, social que afeta a vivência das pessoas. Portanto, eu passarei para a apresentação que eu creio que mais nos interessa neste momento, que tem a ver com o contributo que a educação pode emprestar a esta área da cidadania. Portanto, desde 2015, como disse, a cidadania é trazida para a agenda da educação. Em 2016 é novamente reiterada como uma área que merece ser aprofundada em termos do contributo efetivo que dará para o exercício pleno dos direitos dos cidadãos da CPLP, incluindo uma vida digna e o exercício da cidadania. Aqui também é referida a importância que a educação assume no contexto destes novos Estados-membros, devido à sua inter-relação direta com questões como a demografia, a fecundidade, a mortalidade, a esperança média de vida, mas também as condições básicas de vida, e falamos desde o acesso também à água potável, à eletricidade, potenciar o acesso ao mercado de trabalho e também incentivar os cidadãos para uma postura cívica mais ativa. Logo, neste contexto, na nossa organização, na CPLP, a educação para a cidadania está diretamente articulada com uma participação mais ativa na vida em sociedade, o maior respeito pelos direitos humanos, potenciador da inclusão social e também da redução das desigualdades sociais. Eu gostaria apenas aqui também de referir que, no documento estratégico que foi aprovado em Dili, que está em vigor até 2020, nós encontramos referência à importância de se promover a cidadania, quer no eixo que diz respeito ao acesso, portanto, o acesso à educação e à formação, e aqui procurando promover uma ligação entre a educação, o emprego, os direitos humanos, mas também numa área que tem a ver com a formação e capacitação de professores. Portanto, nestes países há uma discrepância natural, atendendo à realidade às suas realidades socioeconómicas e políticas, e, portanto, há países que ainda carecem de quadros de professores formados nas mais diversas áreas, incluindo nestes domínios de cidadania, de direitos humanos e de todos os valores ou indicadores que possam contribuir para a melhoria das condições de vida. Portanto, a formação de professores nestes domínios, nomeadamente em direitos humanos, também foi aqui destacada. Gostaria de partilhar que houve um projeto, um programa que esteve a ser desenvolvido entre 2014 e 2016, chamado Programa CPLP nas escolas, e que tinha como principal objetivo contribuir para o cumprimento do objetivo do Milénio 8. Portanto, aqui desenvolver uma parceria mundial, que eu creio que pode também servir aqui para refletirmos, para o desenvolvimento. E aqui, tendo como foco a educação para a cidadania e o conceito de cidadania global que ouvimos aqui a falar, no sentido de uma cidadania global ligada às questões de género, do ambiente, da sustentabilidade, das migrações, da participação social. Também temos, neste momento, outras iniciativas que estão a ser implementadas por Cabo Verde enquanto presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, até 2020, e aqui um apelo que foi feito e um compromisso que foi assumido em Salvador em 2018, foi a questão da transversalização das questões de género a todas as atividades, projetos que sejam desenvolvidos na esfera da educação. Mas, para além destas iniciativas que estão em curso, eu gostaria de referir que há todo um trabalho que precisa de ser feito na CPLP, a começar pelo levantamento de informação.
Nós temos estes diferentes países que têm as suas leis de bases da educação, que têm as suas diferentes realidades e que, no entanto, já vão também dando passos concretos no sentido de promoverem atividades que contribuam para a educação para a cidadania, educação para o desenvolvimento, para a cidadania global. Trago aqui apenas 2 exemplos. Um de Angola. Nós temos em Angola uma estratégia nacional de educação para a cidadania, aprovada em 2018 e está associado ao projeto de autonomia e flexibilidade curricular. E na Guiné-Bissau nós temos um referencial de competências para a promoção e desenvolvimento da educação para a cultura da paz, cidadania, direitos humanos e democracia, de 2011, que contou com o apoio quer da Unesco, quer da Unicef, quer do BAD. E neste documento, que está disponível em acesso aberto, nós temos acesso a um referencial de competências de educação para a cidadania. E estamos a falar de um país que neste momento está numa situação um pouco delicada comparativamente aos demais. Portanto, dizer que por vezes as práticas até podem antecipar os discursos, mesmo políticos, não é? Porque encontramos esta referência em alguns países a surgirem tardiamente e noutros que ainda estão a ultrapassar questões concretas do dia-a-dia, da vivência cotidiana das pessoas. Portanto, encontramos já referenciais estabelecidos, estabilizados e como prática a nível dos currícula nacionais. Em termos da CPLP, o que eu traria aqui para discussão seria a necessidade de, numa organização intergovernamental como esta, começarmos, por um lado, a recolher mais informação sobre estes temas, porque, por vezes, já existem alguns instrumentos, diplomas legais, referenciais ou escolas pioneiras até a dinamizar iniciativas, e nós não temos esse conhecimento. Portanto, creio que um passo seria, aproveitando a experiência das outras organizações internacionais, aproveitando a experiência já que existe a nível de Europa, aproveitando a experiência do Ministério da Educação, Direção-Geral da Educação, com os referenciais que já tem, eu creio que seria positivo, neste âmbito, uma parceria global para o reforço do exercício da cidadania democrática, a partilha de documentos, de instrumentos de recolha de informação, até de referenciais de diplomas. Por outro lado, também lá está, uma articulação, ver como esta articulação para parcerias e sinergias regionais e globais, que tem sido muito referenciado e que a CPLP manifesta total abertura. Nós temos a OEI como um observador associado, temos parcerias e protocolos com diversas estruturas internacionais. E, portanto, neste sentido, este esforço para uma atuação conjunta e alinhada. Todos os países da CPLP aderiram à Agenda 2030. A organização em si adotou a Agenda 2030 também como um caminho. Por que não, eventualmente, pensar algo para a cidadania num contexto global que toda e qualquer estrutura, fosse nacional ou organizacional, pudesse também procurar dar um contributo. Por outro lado, criação de canais para partilha. Portanto, hoje em dia nós temos as plataformas digitais de acesso aberto e a existência de instrumentos e documentos podem facilmente ser partilhados. Por outro lado, também a troca de experiências e mesmo de ideias, discussões, fóruns para discussão. E para terminar, talvez uma solicitação, se posso dizer assim, que se pudesse também pensar um evento sobre a cidadania, a importância do reforço do exercício da cidadania democrática, o papel dos Ministérios da Educação neste exercício e convidar eventualmente os ministros da Educação dos países da CPLP, que eu com certeza acredito que estariam muito interessados. Portanto, gostaria de terminar manifestando total disponibilidade para continuar esta conversa e pronto, agradecer este esforço e dizer que há uma necessidade muito grande de partilha de informação, de documentos, do caminho que os outros fizeram no nosso contexto de língua portuguesa também. Muito obrigada. E muito resumidamente, de facto, aqui a professora Arlinda trouxe-nos aqui a educação para a cidadania, que é assumida como valor fundamental da CPLP, reforçar aqui a formação dos professores em direitos humanos, por exemplo, e trouxe aqui também algumas diferentes realidades dos países da CPLP e os desafios para o futuro. Muito obrigada. E finalmente passamos então à nossa ilustre, mais uma ilustre interveniente deste painel, portanto, a doutora Eulália Alexandre, subdiretora-geral de Educação do Ministério da Educação, representou Portugal em diversos grupos de trabalho na União Europeia e na OCDE
e foi presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária do terceiro ciclo. Daniel Sampaio. Daniel Sampaio. Muito Exatamente. obrigada. Muito obrigada. Só pôr aqui o meu copo e vou-me levantar, porque a esta hora já começa a ser difícil. Já foi dita temos tanta informação e dissemos tanta coisa sobre cidadania. Dissemos, no fundo, estamos a dizer a mesma coisa. Apetece perguntar, já tanto foi escrito, porque é que ainda não foi feito? Mas estamos nesse caminho, é aqui que nos encontramos todos. Temos um quadro de referência que tem exatamente aquela borboleta que nos leva e que nos desafia para os nossos valores e que também desafiou Portugal na construção da sua estratégia e dos seus documentos. A Colômbia, e sabemos que os países estão em momentos diferentes e obviamente também estamos, mas dizemos a mesma coisa, as aprendizagens têm que ser significativas, senão não fazem sentido e esquecemos-las rapidamente, portanto também a cidadania tem que ser significativa, senão esse desígnio não acontece. Obrigada pelo desafio à doutora Arlinda, porque temos aqui muito para trabalhar. E agora apresentava-vos, é quase um resumo daquilo que foi dito aqui, o que está a acontecer em Portugal. E esta apresentação tem um bocadinho a perspectiva da escola, porque é na escola, nós somos Ministério da Educação, a DGE é a Direção-Geral que é responsável pelo currículo da educação pré-escolar ao 12º ano, da implementação das medidas político-educativas definidas pelos membros do Governo, e, portanto, o que nós temos e o que nos é dado ver, e já falámos hoje tantas vezes sobre isto, nós tínhamos um mundo mais calmo, onde a velocidade era uma, e agora temos, mas também trabalhávamos mais isoladamente, mais sozinhos, e agora temos um mundo de hoje que é quase este mundo em grande transformação, mas em que temos de trabalhar em conjunto para levar o nosso barco a bom porto. Assim, temos 3 grandes questões, e isto foi o racional que levou também Portugal a pensar-se sobre todas estas questões que surgem como muito importantes. Se a escola pode ignorar este ritmo a que a vida, o Angel dizia, professores do século XX, alunos do século XXI, é redutor, não se pode dizer isto, porque os nossos professores estão muito bons, estão com muita qualidade, os nossos alunos aprendem de outra forma, e é esse caminho que estamos a encontrar, a fazer esse matching entre o que se ensina e o que se aprende, o que é que eu dou e o que é que o meu aluno aprende. Depois, se o currículo pode continuar fragmentado, se eu posso continuar a ter a língua, a história, a matemática, a educação, todas separadas, ou se eu tenho que juntar os conhecimentos e se tenho que os operacionalizar, tenho que os mobilizar para a resolução de problemas, para o pensamento crítico, e são estes os grandes desafios. E depois, se podemos continuar assim todos sentados nesta sala de aula, onde só o professor é que sabe para onde vai, que é um motorista, e todos estão sentados na sua carreirinha e só o senhor que está à frente é que sabe. Não é assim que se aprende. Hoje em dia já temos essa informação. O que é que eu vos trago? Os slides são muito feios, não são nada bonitos, mas é exatamente a fotografia daquilo que os nossos alunos nos disseram quando, em 2016, promovemos uma iniciativa que foi a primeira deste movimento, que foi a Voz dos Alunos. Juntámos alunos da educação pré-escolar até ao 1º ano da universidade para nos dizerem o que é que era preciso e pensarmos com eles o que é a escola e refletirmos sobre estas questões. Para mim foi significativo este aquecimento, e isto é o retrato chinês, é aquele exercício que se faz quando não se conhece o grupo, havia alunos de várias escolas e interessava perceber. E perguntámos aos alunos se a tua escola fosse um animal, um género musical, um filme, um verbo ou uma estação do ano. E quando perguntámos um animal, claro que o primeiro que surgiu e com mais frequência foi um papagaio, porque é só repetir. Depois também nos disseram que era um mocho, porque é sabedoria, obviamente. Depois disseram-nos coisas muito mais interessantes. Disseram-nos que era um cavalo, que era difícil de domar, mas quando estava domado já se conseguia levar até ao fim e até nos transportava. E também nos disseram que eram leões. No género musical somos portugueses, o fado. É trágico, é o destino. A escola por vezes é trágica, por vezes não traz coisas muito boas. Também nos disseram que era ópera, porque tinha altos e baixos, era uma música dinâmica. Nos filmes, o que mais nos impressionou foi o Titanic.
Começa bem, acaba mal, mas é uma história de amor. E vale a pena pensar que os nossos alunos tiveram esta capacidade de reflexão para levar até aqui. Os verbos estão aí, não se vê muito bem. A estação do ano, um outono e 3 invernos. Precisávamos de primavera ou precisávamos de verão. Portugal é um país de sol, mas de facto isso não nos aconteceu neste aquecimento. O que é que nós tínhamos que fazer? Que escola é que queríamos para o século XXI? Destacar só 3 ou 4 aspectos. O que foi mais importante, o maior enfoque, foi o aluno no centro. O aluno é agente no sentido de ser importante para trabalhar mais soft skills, trabalhar competências transversais, valorização de todos os percursos da educação. A educação como valor, o saber fazer, mas sobretudo, reparem em baixo, cidadãos felizes, cidadãos do mundo e cidadãos com cultura geral na arte, já não consigo ler mais, mas na ciência, na arte, no desenvolvimento. Portanto, há aqui uma ideia que o aluno está no centro e o importante, muito importante, é esta ideia do bem-estar dos cidadãos. O último desafio está na página da DGE, os colegas estão, se quiserem consultar, está tudo. Eu só vos trouxe o do secundário, 10º ao 12º ano, e no final tinham que dizer ao Sr. Ministro da Educação, que já esteve aqui hoje, Sr. Ministro, se eu pudesse, o que é que eu fazia? E eu destaco aqui 3 aspectos importantes. Mais aulas práticas. Portanto, estamos aqui perante um descolar do saber das metodologias mais tradicionais. Depois também nos disseram aumentar a ligação entre a escola e o mundo exterior. Portanto, há um hiato, há uma diferença entre as duas. E depois criava disciplinas para a vida real. E as disciplinas da vida real falam-nos de cidadania, falam-nos da forma de estar, falam-nos da forma de perceber os outros. Não sabiam como é que se fazia um contrato de aluguer de uma casa, não sabiam falar com uma pessoa para arranjar um emprego. Portanto, há aqui uma disciplina para a vida real. Posto isto, os desafios que se colocam, em 18, 19 sabemos que estes alunos do primeiro ano já são jovens que se vão confrontar, foi dito aqui também, com empregos que ainda não existem, tecnologias não inventadas e com resolução de problemas que ainda se desconhecem. Então há alguma coisa que nós temos que fazer e que temos que mudar. Como é que Portugal está a dar resposta? Com medidas de política educativa, o perfil dos alunos, que cruza com a questão dos valores. No centro temos os valores, depois temos as áreas de competência e os princípios. Tal como foi dito aqui, os valores não se questionam. Os valores são aqueles e são semelhantes, as atitudes também, e as áreas de competência trazem alunos melhores. Uma escola inclusiva não é uma escola só que recebe os alunos e os tem lá. É uma escola que os coloca todos em interação, é uma escola inclusiva. Aprendizagens essenciais, porque os nossos currículos estão muito sobrecarregados e houve uma aposta com os professores em definir aprendizagens essenciais. E, por fim, a construção de uma estratégia nacional de educação para a cidadania. E é sobre esta que nos leva à melhoria da qualidade das aprendizagens. Não importa muito definir, se calhar, os domínios, eles têm que ser explícitos, mas o que é importante é que aluno é que nós, ou que alunos, que perfis é que nós precisamos, quando os alunos passam 12 anos por uma escola, quando não mais, porque começam no pré-escolar. E são estes alunos que têm que ter este perfil. Têm que ter conhecimento, muito importante sempre questão de conhecimento, mas têm que analisar, têm que discutir, têm que refletir, têm que criticar, têm que criar, agir, comunicar, mas também admirar o que é belo, interagir com tolerância, empatia, responsabilidade e preocupar-se consigo e com o outro. Portanto, um aluno que à saída de 12 anos tem este perfil, de certeza que cumpriu os nossos 17 domínios da cidadania e também a sua escolaridade. A Estratégia Nacional, claro que está em consonância e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os 4 grandes objetivos é o desenvolvimento das competências pessoais e sociais, o pensamento crítico, a participação e conhecimentos em áreas não formais. Foram 3 os eixos, mas são do Fórum de Educação para a Cidadania. Portanto, estas 3 grandes áreas, a atitude individual,
um relacionamento interpessoal e o relacionamento social e intercultural. Portanto, as 3 áreas que vão do indivíduo para um leque mais abrangente. Estão aqui os nossos 17 domínios da Estratégia de Educação para a Cidadania. Primeiro, são divididos em 3 grupos, primeiro, segundo, terceiro, sendo que o primeiro é obrigatório em todos os níveis e ciclos de escolaridade. O segundo é trabalhado pelo menos em 2 ciclos do ensino básico e o terceiro é opcional. As escolas podem ainda criar outros de acordo com o seu contexto. Nos primeiros temos direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental e saúde. Foi assim que os elencamos. Esta estratégia nacional, tem que ser depois trazida para a escola, tem que ser apropriada pela escola, porque as escolas são diferentes e têm contextos diferentes. E esta estratégia está definida, mas depois a escola, a partir dos domínios, dos temas e das aprendizagens, organiza o seu trabalho, cria os seus projetos, as suas parcerias, porque é uma cidadania old school approach, todos os parceiros da escola têm que trabalhar e têm que estar. Tem avaliação das aprendizagens também, porque há aprendizagens em cidadania podem ser avaliadas e a estratégia tem que ser avaliada e depois alterada ou, enfim, monitorizada. Em cada escola existe um coordenador de cidadania, tem um perfil que depois vos podemos fazer chegar, estamos já a chegar ao fim. E como é que o Ministério da Educação está a fazer o acompanhamento às escolas, porque não é acompanhamento isolado, o acompanhamento vem também do projeto de autonomia e flexibilidade e de outros. Fizemos formação de docentes em parceria com a ONG Animar e com a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade. Formámos 932 professores. Fazemos reuniões de acompanhamento e workshops para trabalho partilhado para além da página. Por curiosidade, tem aqui só os temas que foram escolhidos neste ano. Os mais escolhidos são a saúde, a educação ambiental, os direitos humanos, a igualdade de género e a segurança rodoviária. Portanto, há aqui os temas, estes são dos obrigatórios. E depois de deixar-vos também, a ação de formação foi muito importante para as pessoas, consideraram que esta formação, portanto, a importância da formação de professores. Muito obrigada pela vossa atenção. Desculpe, Cristina, excedi um bocadinho. Muito obrigada. Acabamos de ouvir a senhora subdiretora Eulália, que nos falou dos desafios colocados à escola no século XXI e da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Eu sei que estamos muito já em cima da hora, portanto, mas ainda teremos tempo para 2 ou 3 questões. Se calhar teremos tempo ainda para 2 ou 3 questões. Eu gostaria de só colocar uma questão muito breve, antes de passar então, que era relativamente, que ouvimos os representantes do Conselho da Europa, da OEI, do CPLP e da DGE. Gostaria de perguntar que pontos em comum é que se encontram em todas estas diferentes organizações. Mas, além disso, podemos passar também já agora ao público e depois juntamos as questões todas. Alguém quer colocar alguma questão? Ali uma senhora. Boa tarde. A minha pergunta é para a doutora Arlinda Cabral, da CPLP. Eu apercebi-me que nunca falou na Guiné Equatorial e, portanto, a CPLP tem 9 países, não é? E o que é que está a ser feito para pressionar este país a, por exemplo, acabar com a pena de morte? Gostava de saber o que é que está a fazer. Mais alguma questão? Não?
Então, se não houver mais nenhuma questão, vamos responder então às 2 questões já colocadas. Pela segunda questão, começo por referir que esta é uma questão mais do foro político ou diplomático do que da cooperação na educação, mas darei o meu contributo. Portanto, a Guiné Equatorial entra para a CPLP em 2014 e quando entra há um plano de adesão à CPLP e nesse plano constam atividades, ações... Puxar para cima. Assim? Já se ouve. Portanto, entra em 2014 com um plano de adesão. E quando entra foi a vontade dos novos chefes de Estado e de Governo da comunidade. Portanto, é uma decisão de consenso, porque na CPLP todas as decisões só são tomadas por consenso. E todos os países têm o mesmo voto. Quer dizer que foi uma decisão consensual de Angola a Timor-Leste e que todos os países, com base em argumentos que com certeza já foram explanados em outros fóruns, como o facto de ter sido uma colónia portuguesa, antes de ser uma colónia espanhola e por aí haver ligações históricas, portanto foi aceita a sua entrada. Existe este plano de adesão, de entrada, e a moratória da pena de morte também está lá contemplada. E o que é que ficou em 2014? Portanto, toda a reformulação da legislação nacional com o apoio que fosse possível dos Estados-membros. O que eu posso dizer é que neste momento está a ser preparada uma missão no dia 4 de junho com integrantes de todos os países, com juristas dos diferentes países, representantes do Ministério da Educação e representantes do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, para irem à Guiné Equatorial e tratarem de todas estas questões. Há um Conselho de Ministros de Relações Exteriores ou Negócios Estrangeiros em julho, em Cabo Verde, e conta-se já haver avanços nessa matéria. Portanto, dizer que esta missão é já para a semana e que, com certeza, no portal da CPLP será divulgada a informação como resultado dessa missão, que tem como um dos pontos principais, não só a língua portuguesa nas escolas, como nas universidades, apesar que já existem estruturas nacionais de Portugal, o Instituto Camões, do Brasil também a ABC, já estão lá, mas tem a moratória da pena de morte, portanto, também como ponto de agenda. Em relação à segunda questão, é assim, é como digo, eu estou a falar de uma realidade de 9 países, neste contexto global, verdadeiramente global, e eu creio que um dos principais pontos de comum é a identificação da necessidade de se apostar no reforço da cidadania e olhando para as escolas ou para os Ministérios da Educação e os sistemas educativos e formativos como uma forma de potenciar algo, portanto, potenciar atividades concretas, ações concretas. E aqui, tendo em conta as diferentes realidades. Quando se lê em referenciais formar jovens para que tenham uma consciência cívica ativa, para que sintam a necessidade de votar, de contribuir para as escolhas nacionais, quer dizer, estamos a falar de Angola, a Guiné-Bissau, a Timor-Leste, portanto, eu creio que há um pedido, é quase como se fosse uma solicitação que se fizesse algo mais nesta área dos direitos humanos e da cidadania com as escolas. Pronto, aqui por todos. Muito obrigada. No, con la pregunta que comentabas de los puntos de encuentro entre los organismos internacionales siempre se retroalimentan, siempre estamos mirando unos a otros qué estamos haciendo, en conexión con nuestros gobiernos. Es decir, ese trabajo está hecho y países, por ejemplo, como Portugal, que está haciendo un gran esfuerzo en educación para la ciudadanía, pues es lo importante, porque al final la responsabilidad también lo tienen los gobiernos. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando el gobierno de Zapatero en España se planteó una educación cívica para la ciudadanía, hubo una polémica política impresionante y no se pudo implementar. Es decir, porque ahí es decir, como uno se pregunta cómo no vas a defender los valores cívicos, los valores sociales entre todos, da igual lo que pienses políticamente o religiosamente. Tengan ustedes en cuenta que la religión ha jugado siempre un papel muy importante en el tema de los valores, de la construcción de valores. Entonces, cuando tú fomentas en las escuelas valores cívicos, digamos como que ellos se sienten atacados, aunque no sea así, pero se sienten atacados. Yo lo que creo es que los gobiernos son fundamentales. Y ya para terminar, decirles, por ejemplo, que en América Latina ahora hay países donde no puedes hacer un proyecto de derechos humanos.
No quieren oír la palabra derechos humanos los gobiernos. Entonces tienes que cambiar y formación en derechos humanos, formación en ciudadanía. Bueno, al final los metes transversalmente, pero le quiero decir que es muy complejo porque la realidad de la educación va ligada a la realidad política, pero lo que sí está claro es que los organismos internacionales pues trabajamos juntos y nos retroalimentamos. Gracias. Of course, I cannot speak on behalf of the Council of Europe, but from what I know, first I'd like to make two comments. First of all, that there is, of course, a lot of cooperation and exchange, and I mentioned some. What I didn't mention, and it's very important, is that the Council of Europe is also in charge of managing the implementation of the Sustainable Development Goals at the on the European continent, some issues at least, and education is one of them, and you can find on the website of the Council of Europe information about the contribution of the Council of Europe to the implementation of the Sustainable Development Goals, and in our case particularly the goal number 4. I would also like to say that in Europe it's complicated already because we have the Council of Europe and the European Union, and fortunately in this area that we are talking about there is quite a lot of coherence and trends towards a common approach. For example, the Council of Europe Reference Framework of Competences for Democratic Culture was mentioned in EU Council recommendation adopted in two actually recommendations adopted by the European Union last year. So there is kind of cooperation in that sense. But I would like to close by saying that I think it was clear also from all the contributions here that there is a lot in common. There are same words used, same focus, and of course the difficulty exists also in Europe. There are countries that have problems speaking about human rights, for example, or about what democracy is, or about cultural diversity. We do have this, but finally, I think we all agree that the values that we are talking about are European values, but are also universal values, and they are to the same extent African and South American and human universal values. Thank you very much. Só para terminar, acho que vale a pena dizer que depois do que ouvimos aqui, independentemente das nossas organizações, a educar para a cidadania, a única coisa que se pode dizer é que falhar não é opção. Portanto, temos mesmo de conseguir. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos ilustres interventores e muito obrigada à vossa atenção.